Romanos capítulo 1, versículo 7. Esse versículo, amados, eu quero continuar hoje a falar com os irmãos a respeito do tema que a gente iniciou na semana passada. Quem lembra do tema que a gente está começando aí a trabalhar esse tema? Quem consegue lembrar, irmão? Vamos lá. Vou até tomar um pouquinho de água. Meu Deus. Tem alguém que anota aí alguma coisa? Se anotou, está aí, meu irmão. Se fosse uma prova, hein? Valendo 10 agora. Viu? Falou 10, pronto, né? Ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Vamos falar juntos, vamos lá? Ganhar. Não, vamos de novo, né, pessoal? Vamos lá. Pega seu irmão que está do seu lado e bota a mão no ombro dele, dá uma sacudida santa nele e diz: irmão, acorda aí. Eu não gosto muito, a gente faz isso no encontro, né? No culto a gente faz não, porque tem convidados e tal, o pessoal fica constrangido. Mas vamos lá. Vamos de novo, vamos falar novamente. Ganhar. Mais uma vez. Bom, por que esse tema? É óbvio que nós estamos tratando desse tema porque quando nós olhamos para as Escrituras, ou seja, para a Bíblia, nós vemos de forma muito clara que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um tema. E o tema da Bíblia, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, é a redenção do homem. É a volta do homem a Deus, a volta do homem ao relacionamento com Deus. Então, se esse é o tema central da Bíblia, o personagem central quem é? Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Isso é coisa de lá de escola bíblica que você tem que aprender, ok? Jesus é o personagem central de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele é citado o tempo todo. Ele é o foco principal da Bíblia. Ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o Redentor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele tem no seu plano maior a redenção de cada um de nós. Uma vez que Deus tem essa visão, uma vez que o foco é a eternidade, nós falamos sobre isso semana passada, ou seja, é nos preocuparmos quando a gente olha para uma pessoa que está longe de Jesus, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, seu vizinho, seu colega de trabalho. Quando você olha para essa pessoa, e se você não sente nenhuma gotinha, nenhum pingo de preocupação pelo fato de que a eternidade dessa pessoa será sem Deus e não tem volta, não há retorno, não tem como consertar isso depois que nós partirmos, se você não sente absolutamente nada, tem alguma coisa errada com você, se você se diz um cristão. E nós falamos aqui sobre a igreja de Antioquia, aquela igreja que era marcada, e foi até inclusive, né, intitulada pelo próprio povo, não foi Deus que colocou um título naquele povo ali do Senhor Jesus. Não foi Deus que chamou o povo da igreja de cristão, ok? Esse nome não foi colocado por Deus, esse título foi um apelido, na verdade, que o próprio povo, lá na Antioquia, as pessoas que olhavam para aqueles que seguiam Jesus, que serviam a Jesus, que testemunhavam sobre Jesus, então eles falaram: olha, vamos chamar esse povo de cristão, vamos chamar de cristão. Então ele é um cristão, porque ele segue a Jesus, ele serve a Jesus, ele prega sobre esse Cristo, ele fala sobre esse Cristo, ele anuncia sobre esse Cristo. E não é meramente hoje ser cristão, é simplesmente porque você frequenta uma igreja evangélica, porque você frequenta uma igreja cristã, uma religião cristã, e você é chamado de cristão. Talvez hoje se confunda muito isso, mas na verdade, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós vimos na semana passada algumas coisas a respeito da sua identidade. E quando a gente olha para essa identidade, nós temos que olhar para a Bíblia, ver que a nossa identidade ela está ligada a um propósito. É por isso que nós precisamos, esse ano de 2024, reavivar os propósitos.
Se eu e você não tivermos essa compreensão, nós vamos continuar, nós vamos continuar vindo para os cultos, indo para as celebrações, indo para as festas gospel e apenas usufruir daquilo que nos é oferecido, como alguém que senta numa lanchonete, pede um alimento e agora estou satisfeito e vou embora para casa, semana que vem eu pago por isso. Nós fomos chamados por um propósito e para um propósito. Não é ficar simplesmente sentado nessa cadeira aqui, nós vamos ouvir, nós vamos meditar, nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos ser avivados, nós vamos ser despertados por aqueles que Deus colocou nessa geração como mestres, como pastores, como apóstolos, como profetas, como evangelistas e vão equipar o povo, vão ensinar o povo para que nós possamos então cumprir o propósito. E o propósito qual é? Ganhar vidas para Jesus e cuidar bem dessas vidas. Amém? É isso que nós precisamos entender. E aí, nós precisamos também olhar, como nós começamos semana passada, que identidade, como Deus nos identifica na sua palavra. Já que a identidade nossa está ligada ao propósito, e o propósito à identidade, como Deus nos identifica em sua palavra. Como Ele fala sobre nós em sua palavra, como nós somos chamados por Deus. E nós citamos aqui o primeiro ponto, o primeiro título, não um título, mas identidade que temos, que é de qual? Qual a identidade que nós temos? Nós falamos semana passada. Filhos. João 1,12 nós citamos. E hoje eu quero continuar usando exatamente o versículo 7 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim a palavra de Deus. A todos que estão em Roma. Você está aí, meu irmão? Amém? A todos que estão em Roma. Eu não vou ser, devo ser, tá bom, irmãos? Devo ser breve, em nome de Jesus. A todos os que estão em Roma, são, o que está escrito aí, irmãos? Amados de Deus, aleluia, e chamados para serem santos. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E simplesmente nesse versículo nós encontramos duas identidades para aquele que segue a Jesus. Para aquele que lá em João 1,12 diz, aqueles que creram, receberam o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Se você creu em Jesus, se você abriu seu coração para Jesus, você se tornou filho. Lembra da palavra lá no grego, tekno, ou seja, aquele que vive na dependência, aquele que tem a proteção, aquele que é suprido pelo Pai, aquele que é guardado pelo Pai. Nós recebemos o poder de nos tornarmos aqueles que somos providos, ou aqueles que são curados, aqueles que são restaurados, aqueles que são cuidados, aqueles que são fortalecidos pelo Pai Celestial, por aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nos tornamos, isso é um poder para nós, é uma dunamis, é uma dinamite, é uma bomba na nossa vida. Não uma bomba que destrói, é uma bomba que nos torna como Ele nos aproxima dEle. E aqui nós vamos encontrar apenas dois, e eu quero citar somente esses dois para vocês. A primeira expressão que Ele usa, Ele nos chama de amados, aleluia. Nós somos amados pelo Pai, nós somos amados por Deus. É interessante, queridos, quando Jesus foi ser batizado, lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. João Batista, no caso, viu? Então uma voz dos céus disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado. Ele olhou para Jesus, este é meu filho amado. Olha que interessante, queridos. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 7, você que acessou sua Bíblia e viu sua Bíblia, e aí eu recomendo, faça como eu rabisco minha Bíblia, tá? Eu
quando tem que rabiscar, de escrever, eu já marco e tal, eu prefiro lápis do que caneta, então, até para preservar mais o papel, que não é tão simples preservar, então eu prefiro lápis. Então eu vou ali com a minha lapiseira, já marco, já escrevo a data e faço algumas coisas. Então quando você lê Romanos 1,7, e você lê, vamos colocar o verso lá de novo, Romanos 1,7. Olha só, a todos que estão em Roma, amados de Deus, aquela palavra amados ali, quando você vai lá no grego, a palavra que foi traduzida como amados, é a mesma palavra que Deus usou ao falar para Jesus: este é o meu filho amado. A mesma palavra que João Batista ouviu, a mesma palavra que Jesus ouviu, a mesma palavra que hoje nós citamos quando Deus falou, é a mesma palavra usada pelo Espírito Santo para falar a nós, igreja do Senhor Jesus. Nós somos tão amados quanto Jesus era pelo Pai. O mesmo amor que Deus expressou por Jesus é o mesmo amor que Deus expressa por mim e por você. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. O mesmo amor que Deus expressou pelo seu Filho amado é o mesmo amor que Ele expressa por mim e por você. Aleluia! Irmãos, ser amado, ter a convicção de ser amado, é um dos sentimentos que mais nos dão segurança. Você sabia disso? Quando você tem a convicção de que você é amado, quando você tem a convicção que você é amada, isso gera em você uma segurança, isso gera em você algo extraordinário. E nós não podemos ter na nossa mente somente a informação, o conhecimento. Eu sei que eu sou amado pelo meu Pai, eu sei que sou amado. Mas por que acontece? Quando você fala mais, quando você já fala, por quê? Você já está duvidando talvez de alguma coisa a respeito desse amor. Essa palavra usada ali no original, ou melhor, no grego, vem da expressão agapau, que é amor incondicional. E quando você tem a convicção, eu sou amado, eu sou amada por Deus, isso vai nos ajudar quando eu e você estivermos lutando contra o medo, isso vai nos ajudar quando nós estivermos lutando contra a dúvida, contra a incredulidade, contra a perseguição, contra as situações contrárias que a vida irá nos impor. Esse amor de Deus por nós, quando temos a convicção, isso nos enche de força e de coragem. Nós cantamos uma canção aqui, agora há pouco, que a gente antigamente cantava, eu fui pego de surpresa aqui, porque elas cantaram com uma letra, eu cantava com outra, né? Não sei vocês, a gente sempre cantou com outra letra, então foi difícil até de cantar, porque eu começava a cantar, cantava com a outra letra, eu fiquei, agora tem que gravar essa nova letra aí, né? Essa nova, não versão, mas a letra, a melodia mesmo. Mas no poder desse amor. O que está escrito lá naquela canção? Uma canção passada, né? Eu não vou falar agora, porque agora eu não lembro a letra, né? Lembro que antigamente era junto a ti, teu amor me envolve, né? Abraça-me, atrai-me, para o teu lado estar, não é isso? Ou seja, no poder desse amor, eu acho que é o nome da música, né? No poder desse amor é praticamente a mesma coisa. Quando a gente tem essa compreensão do poder desse amor, quando você se sente amado, porque, olha só, vamos olhar o contrário disso, irmãos, vamos olhar o contrário. Quando você foi rejeitado, quando você foi traído, quando você foi abandonado, é o contrário de você ser amado. O que aconteceu com você? Quando você passou por isso, ou talvez esteja passando hoje. Como você se sentiu? Como você se sente se você está passando por isso hoje? Como você está se sentindo hoje ao sentir rejeição, ao sentir abandono, ao ter passado por uma traição? Como você se sente? Como você se sentiu? E talvez você que tenha realizado como eu, que sou um pecador como você, será que esse amor no seu coração, ele tomou a sua vida quando você pediu perdão, quando você reconheceu os seus pecados, quando você confessou os seus pecados? Será que esse amor tomou a sua vida?
Deixa eu te falar algo importante. Deus não nos ama porque nós fizemos tudo certo. Ei, vou repetir para você. Deus não nos ama porque fizemos tudo certo. Não é isso, queridos. Ele nos ama incondicionalmente. Quando nós lemos, este é o meu filho amado, Jesus pecou? Sim ou não? Não precisa nem, irmãos, é beabá, né? Jesus pecou? Não. Bom, falar para Jesus seria fácil. Ele nunca errou, ele nunca falhou, eu já sei que ele não vai falhar, não tem erro nele. Agora, olhar para nós e dizer, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O diabo chega diante de Deus, lá no seu trono, e vem nos acusando dia e noite. Mas quando somos lavados pelo sangue do Cordeiro, eu creio que a resposta de Deus é, este é meu filho amado. Não é porque ele faz tudo certinho, é porque ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. E é claro que um filho que é amado, que sente essa segurança, a filha que é amada, que sente essa segurança, qual é o prazer desse filho amado, dessa filha amada? Amar ao Pai, servir ao Pai, andar com o Pai, estar perto do Pai, fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai, seguir os mandamentos do Pai. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem segurança. E tem mais. Vamos ler Mateus capítulo 5. Olha o desafio para a gente, irmãos. Mateus 5, a partir do versículo 43. Na NVI está assim. Vocês ouviram o que foi dito. Olha só, hein? Vamos lá, hein? Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Beleza, show de bola. Até aí, tá bom ou não tá? Está bom ou não tá, irmãos? Ame o seu próximo e que se exploda o inimigo. Quero que ele morra. Beleza, todo mundo, oba, oba, oba. Aí vem Jesus para arrebentar com todo mundo. Porém, mas, contudo, todavia, eu lhes digo... Irmãos, isso aqui fez uma opção de gente abandonar Jesus. Você pode ter certeza naquela hora. Amem seus inimigos. E orem por aqueles que perseguem vocês. Para que vocês venham a ser os filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol dele, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Então eu tenho uma coisa para falar para você. A mesma palavra que foi usada por Deus para dizer, este é meu filho amado. E quando fala em Romanos 1,7, estes são amados de Deus. É a mesma palavra que também é usada por Jesus, onde ele diz, amem os seus inimigos. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo isso? Olha só. Deus falou, este é meu filho amado. Ele usou esse amor incondicional para falar de Jesus. Ele falou do seu povo, amados de Deus. Ele usou a mesma palavra. E quando Jesus falou para amar os inimigos, ele usou a mesma palavra. É amor incondicional por aquele que te faz mal. Dá para você? Pode parar aqui, vai embora para casa. Dá para aguentar, irmãos? Jesus chega ali, é por isso que Jesus ele mudou a história, irmãos. Ele não veio com aquele tirano que eu levantei, vou levantar meu exército e vou transformar o mundo, não. Ele veio e disse assim, traz os romanos aqui que vocês odeiam. Vocês não odeiam os romanos? Vocês não querem matá-los porque vocês são aqui, estão exilados, né? Exílio? Não era exílio, né? Não era exílio naquela época. Oi? Subjugados pelo Império Romano?
Todo mundo odiava o Império Romano? Ame os inimigos de vocês. Ou seja, o mesmo amor que Deus traz para nós, revelou a nós, a mim e a você. E aí é por isso que nós estamos aqui hoje. Ei, se não fosse esse amor do Pai, tá bom? Não é porque você faz direitinho que você vai na célula, que tá beleza, eu não falo palavrão, né? Eu não vejo besteira na internet, né? Não é por isso que Deus te ama mais do que ama aquele pior ser humano que está lá fora, que você imagina que não tem amor do Pai. Ele também recebe o amor do Pai. O sol que nasce para você, nasce sobre ele também. A chuva que cai sobre você, cai sobre ele também. É assim que se revela o amor do Pai. É claro que nós não vamos separar amor e justiça, não vou falar sobre a justiça de Deus hoje, mais à frente a gente fala sobre isso. Mas esse amor alcança a todos. E aí, a nossa crise, ei meu irmão, sabe qual é a nossa crise? É quando Jesus disse, ame seu inimigo, da mesma forma que o Pai te ama. Da mesma forma que você quer ser amado, da mesma forma que você quer ser amado pelo Pai, e você abraça esse amor, Deus está falando assim, da mesma forma, ame o seu inimigo. Ore por aqueles que os perseguem. E aí eu vou mais ainda um pouquinho, irmãos. Romanos 12, vamos lá. Você gosta de Bíblia, né? Amém? Quanto mais que a minha foi reformada aqui, ó. Não reformada, tá, pastor Marcos? Mas reformada, consertada, restaurada, renovada. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vou ler rapidinho. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, olha aí, ó, escola. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faz, tem gente que tem o dom de dar ânimo. Olha que interessante, irmãos. Quem? Alguém falou, sou eu? Vamos lá, anima a gente aí. Se é contribuir, olha só, tem gente que tem um dom de contribuir. Tem? Contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça a liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não que ele, meu Deus, tem que ajudar, nada disso. É um dom. O amor, aí ele vai falar, irmãos, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor, ágape, fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Aí vem, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Me fez mal. E aí quando acontece uma coisa ruim, tá vendo? Eu sabia, Deus pesou a mão. Você estava orando por isso, meu irmão? Olha só que olha só, vamos lá. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto, o que é justo, justiça aos olhos de todos. Façam
todo o possível para viver em paz com todo mundo. Que é possível. Tem coisa que é impossível, mas não foque no impossível. Faça o possível, tudo que é possível para você viver em paz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha não é sua não, tá, irmão? Tem gente que lê isso aqui, minha é a vingança, eu retribuirei. Não é nada disso, tá, irmãos? É Deus falando, próprio Deus falando, minha dele, tá bom? É a vingança, eu cuido disso, ele que está falando isso. Deixa que eu cuido disso. Seu papel é orar, seu papel é abençoar, seu papel é retribuir com bem, seu papel é tratar bem, esse é o seu papel. Deixa que eu cuido daquilo que você não será suficientemente justo. Porque a nossa justiça vai dar ruim, irmãos. A de Deus é perfeita, não falha. Ao contrário, aí ele vem arrebentando com todo mundo. Se o seu inimigo tiver fome, então dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não é sua não, tá? Dele. Aleluia. Irmãos, isso é extraordinário. Entenda que ser amado por Deus, como eu disse anteriormente, não é porque você fez tudo bonitinho, não. Deus te ama de qualquer maneira. Existem consequências para o pecado? Existem. Deus vai nos livrar dessas consequências? Não. Não vai não. Eu fiz, eu vou cumprir aquilo, infelizmente, as consequências que eu vivi. Eu fiz uma escolha. Deus, existe a vontade de Deus e a vontade pessoal, todo mundo vive assim. Nós temos a capacidade de sentir vontades, de ter desejos. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa capacidade ela nos foi concedida, nós temos a vontade própria. Isso é uma capacidade que Deus nos concedeu. Deus pode intervir na nossa vontade, sim ou não? Claro que sim, irmãos. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Se Ele quiser, Ele faz isso. Porém, por amor e justiça, Ele permite você fazer escolhas. E aí você escolhe. Você, por exemplo, escolheu estar aqui hoje? Sim ou não? Amém, beleza. Você escolheu estar aqui hoje. É uma vontade própria, você escolheu. É com você, você escolhe, você toma uma decisão, você faz o que você quiser da sua vida, você toma uma decisão para a sua vida. Se você quiser colher uva, você não pode plantar um pé de manga. Você vai ter que plantar uma mangueira para colher manga. Então entenda isso na sua cabeça. Deus, Ele te deu a capacidade de escolher. As consequências você irá assumir. Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, mas Ele também é justo. E por última identidade que Deus separou para nós hoje, está lá em Romanos 1,7, que diz assim: são amados de Deus e chamados para serem, o que está escrito aí na sua Bíblia? Santos. A palavra santos ali, ou santo, ela traz a ideia de diferente, sagrado, semelhante natureza com Deus. É aquilo que é diferente do mundo, que é separado, é distinto, é especial para Deus, é especial para o Senhor. O templo, hoje nós ouvimos isso também, na escola, na EBR, ele era o símbolo da presença de Deus. O povo ia ali para se santificar. Ali existiam utensílios que eram utilizados os mais diversos pelos sacerdotes. Então, aqueles utensílios utilizados pelos sacerdotes, eles eram utilizados em quaisquer casas. Então, vamos lá, vamos tomar aqui, por exemplo, esse celular. Digamos, acho que na maioria das casas hoje tem um celular, tá bom? Quase todo mundo, praticamente todo mundo tem um celular hoje, né? Se não tiver, irmão, você está perdido, já viu, né? Ou seja, e é verdade, porque hoje a vida todo mundo passa pelo smartphone. Então, você precisa de contato, você precisa
Até hoje, quem não usa, não consegue, tem que se acostumar, porque é uma realidade para a gente. Então, vamos lá. Todo mundo tem um celular. Como acontecia? Quando era separado, ou seja, aquele celular que todo mundo tem, ele era tirado de um lugar e colocado no templo. Quando era colocado no templo para uso exclusivo do templo, ele então era tirado de um local separado, ou seja, consagrado exclusivamente para aquele lugar. Ele foi tirado de um lugar, colocado em outro, então isso ele foi santificado, ele foi separado, ele foi consagrado para utilizar-se então no templo. Ele tinha um propósito, ser utilizado no templo, apesar de todo mundo ter um celular, mas aquele celular tinha um propósito muito claro. O que acontece com a gente quando a Bíblia fala que nós somos santos? Quando nós somos santos, o que aconteceu? Aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, aconteceu assim, você foi tirado do mundo, por uma decisão que você tomou, santificado por Deus, não por você, não por suas obras, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, não, por Deus, pelo sangue de Jesus, e santificado, separado para um propósito. Você não foi tirado do mundo para frequentar uma igreja só. Você não foi tirado do mundo só para poder estar numa célula. Você não foi tirado do mundo só para isso. Você foi tirado do mundo, santificado, regenerado pelo sangue de Jesus. E você hoje, santificado, você tem um propósito. Não é à toa que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos uma geração santa, nação santa, uma geração que foi tirada do mundo, separada para Deus, santificada por Ele, para cumprir um propósito. Está escrito ali, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! E é o que acontece, amados, a partir desse momento, quando você abriu o seu coração para Jesus, quando você deixou Jesus reinar sobre a tua vida, escuta isso, olha, importante para você. Tudo que se diz respeito à sua vida e à minha, coisas do tipo conquistas pessoais, negócios, família, lazer, estudos, tudo isso fica agora submetido ao propósito maior. Você está entendendo isso, irmãos? Isso significa ser santo. Quando você escolheu, eu me rendo ao Senhor, você foi tirado do mundo, Ele te santifica pelo sangue do Cordeiro, para um propósito. Então, tudo que existe na sua vida, tudo, finanças, família, lazer, estudos, negócios, seja o que for, tudo isso está submetido ao propósito maior. E qual é o propósito maior? Ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Pastor, eu vou ter que deixar de fazer. Não, irmão, ei, você não está entendendo. Seus negócios, seus estudos, sua família, seu lazer, em tudo há um propósito. Você está entendendo isso? Ah, eu tenho que descansar. Beleza, vou descansar. Se às vezes você está lá digamos que você está lá na prainha de Arraial do Cabo, sentado olhando para o mar e você pede uma anchova frita. Amém? Gostou? Tá bom? Quem gosta, tá bom. Quem pode, amém. Me chama que eu vou junto. São poucas as oportunidades. Mas quem gosta, está lá, sentado. Deus te proporcionou um momento de lazer, de descanso, está relaxando. Você, quando tem a oportunidade, você não deixa escapar. Você anuncia Jesus, você fala de Jesus, você prega de Jesus, você fala com a pessoa que te serviu, de alguma maneira você vai abençoar. Por quê? Porque tudo, até o lazer, nosso lazer, está submetido para aquele que é santo, tá?
aquele que foi tirado por um propósito, santificado para um propósito. Crente, servo de Jesus, santo, ele foi retirado para um propósito, santificado para isso. Ele não foi para ser frequentador de evento gospel. Ele foi tirado para um propósito. Não se iluda que só frequentar a igreja está legal. Não é isso. Você e eu temos um propósito. Vamos ter a cantata da Páscoa, lindo, maravilhoso. Isso não deixa de ser bênção do Senhor. E aí a gente está junto, vamos lá. Mas tem um propósito que está acima disso. Se não tiver vida aqui para ouvir, meu irmão, Deus não depende da sua adoração nem da minha. Se não tiver vidas aqui para ouvir essa mensagem, se não houver vidas aqui para ouvir e serem curados, tratados e tomarem suas decisões por si mesmas, e serem santificadas em Cristo quando elas desejarem, e o canal somos nós, como alguém vai se converter se não há quem pregue? Como alguém vai ser transformado se não há quem convide? Como alguém vai ser mudado se não há ninguém que anuncie? Você e eu fomos enviados por um propósito. Aleluia! Sabe que eu falando com Deus sobre esse texto, olhando esse texto, me aprofundando nessas palavras, eu falei, Deus, não deixa a gente sair desse culto sem renovar isso na nossa vida. Eu tenho que tomar isso na minha mente, ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. E como eu falei semana passada sobre cuidar bem, a gente vai tomar outro tempo para isso, mas eu preciso tomar isso no meu coração, na minha mente, no meu coração. Eu preciso retomar o que me falta hoje. O que me falta hoje para ao menos convidar uma pessoa, ao menos falar com alguém, ao menos dizer, eu estou orando por você. Ao menos dizer isso, ao menos falar, não precisa esperar. O Joilson anunciou, vai ter evangelismo domingo, é o dia do evangelismo. Meu irmão, ei, acorda. Dia de evangelismo é só para a gente ir para a rua e pronto, e falar assim, é todo dia, irmãos, é toda hora. A nossa vida agora está submetida, ou seja, abaixo, submissa ao propósito maior. Então eu estou lá no meu trabalho, eu estou lá na minha escola, eu estou lá na minha zeladoria, eu estou lá fazendo obra como pedreiro, eu estou lá como servente, eu estou lá fazendo o que for. Onde eu estiver, ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Eu tenho que voltar ao original, eu tenho que voltar ao propósito, eu preciso resgatar. Poxa, cantar, botar uma canção é legal, ouvir louvores é legal, ouvir a mensagem para fortalecer nosso coração é legal, tudo isso é muito bom, isso nos fortalece, mas eu preciso retomar o propósito. Sabe por que muita gente hoje está abatida dentro da igreja? Você pode ter certeza, isso é fato. Isso é fato. Esqueceram o propósito pelo qual foram chamados. E esse propósito não é do pastor só, não é do ministério de ensino só, não é do seu líder de célula só. É de quem? 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 É meu. É da igreja. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, se há uma luta nessa terra, nesse tempo que nós estamos vivendo, escuta isso que eu vou falar para vocês, é sério, hein? Vou falar para vocês, é sério. Se há uma luta que nós estamos vivendo nesse tempo, é ser uma igreja local debaixo de discipulado. Por quê? Porque hoje nós vemos uma igreja secularizada, que se promove por eventos muito bem feitos, por cultos gospel muito bem organizados, de altíssimo nível, excelentes, que se pagam excelentes profissionais, que são muito bons,
Mas se a igreja perder a sua vida chamada discipulado, ela vai perder tudo. Nós temos que tomar de volta o propósito para nós. E se eu esqueci esse propósito, se eu deixei de lado, poxa, você tem que fazer uma ótima faculdade, você tem que fazer a melhor pós-graduação, você tem que fazer o melhor mestrado, você tem que ir além, meu irmão. Abre seu negócio, cresça, desenvolva, mas submeta tudo, Senhor. Eu estou aqui, sabe? Eu estou apresentando ao Senhor a empresa que eu vou abrir, eu estou apresentando ao Senhor o diploma que eu vou concluir, eu estou apresentando ao Senhor a faculdade que eu vou começar, eu estou apresentando ao Senhor o propósito que eu vou entrar, eu estou apresentando ao Senhor esse carro que eu consegui comprar, eu estou apresentando ao Senhor essa casa que eu quero adquirir, eu estou apresentando ao Senhor, mas tudo isso eu submeto ao propósito maior. Eu preciso submeter tudo isso à tua vontade. Eu preciso submeter tudo isso ao propósito maior. Por quê? Porque eu sou teu filho. Eu sou amado. Eu sou santo. É por isso, porque a minha identidade revela o meu propósito. Ou o propósito que eu vivo nessa terra também revela a minha identidade. Porque se essas coisas se tornaram um propósito maior da sua vida, elas também estão revelando a sua verdadeira identidade, que não é ser um cristão. Porque um cristão de verdade, como lá em Antioquia, que seguiam a Jesus, eles pegaram casas porque eles estavam fugindo, tá bom? Da perseguição. Eles deixaram tudo, casa, tudo para trás, tudo que tinham, tudo que conquistaram, fugiram por amor a Jesus. Por isso eles foram chamados de cristãos. Aqueles que seguem a Jesus, aquele que era perseguido. E aí eles fugindo foram chamados de cristãos. Perseguidos eles foram chamados de cristãos. Se a gente precisa ser perseguido para ser chamado de cristão, que seja. Que seja. Hoje nós somos chamados de cristãos, estamos aqui no bem bom. Mas os irmãos que foram chamados de cristãos estavam lá fugindo para não serem mortos, porque muitos foram mortos. Eles foram chamados de cristãos porque ele não tinha um templo lindo, que tinha videogame quando entrava na sala dos teenzão. Eles não tinham absolutamente nada, eles só tinham uma coisa. Só tinham uma coisa. Um propósito. Uma missão. Um Jesus, o Jesus que reinava sobre eles. Hoje é tempo de você renovar isso na sua vida, meu irmão. Hoje eu quero orar por você, pessoalmente eu quero orar por você, como pastor que Deus colocou sobre essa igreja. Se você não é dessa igreja local, não tem problema, a gente ora por você também. Se está aí online, não tem problema. Mas hoje, se você acha, aí é sua avaliação pessoal. Esquece da hora, meu irmão. Não se preocupa com hora não. Apenas foque num propósito. Submeta até o seu horário ao propósito maior. Se você não submeter a teu horário, eu estou cansado, submeta teu corpo, submeta tudo agora. É um momento de unção. Se você acredita nisso, eu quero convidar você aqui à frente agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo, como eu falei, Deus, que a gente encerre esse culto hoje lá. Falava com Deus hoje pela manhã, que nós encerremos esse culto hoje lá, onde a igreja vai se colocar. Estou aqui em nome de Jesus, eu quero renovar isso na minha vida. Eu preciso renovar isso no meu coração. Eu preciso tomar isso de volta. Eu tenho feito tanta coisa, eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, eu também tenho feito isso. Se você está debaixo disso, querido, dessa unção, permaneça no seu lugar. Mas se você quer renovar isso hoje, como esses amados vieram aqui à frente, talvez você que esteja online, eu quero te convidar aqui, porque você vai dizer: Senhor, eu submeto meus negócios, eu submeto minha família, eu submeto a mim mesmo, eu submeto meu lazer, eu submeto minhas vontades, eu submeto tudo que tenho, minhas finanças, eu submeto a cumprir o propósito maior.